Ela tinha uma vida de família calorosa e harmoniosa. Mas porque o Partido Comunista Chinês persegue os cristãos quando ela deposita sua fé em Deus, o marido dela teme ser implicado e faz de tudo para obstruir e reprimir a prática de fé dela. Ele a ameaça, censura e espanca. Como ela decide entre sua família e Deus? Assista ao vídeo testemunhal cristão Escapando da Jaula da Minha Família. Irmã Lin, eu soube que sua prática de fé foi muito reprimida por sua família. Sim, Como você passou por isso? Você pode nos contar um pouco? claro. Eu aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, em 2005. Nessa época, com as reuniões e a leitura das palavras de Deus, aprendi verdades e mistérios que nunca tinha ouvido antes. Descobri como Deus gerencia e salva a humanidade. E soube do propósito, valor e sentido da vida humana, bem como do destino do homem. Com as palavras de Deus Todo-Poderoso, fui capaz de resolver muitos dos problemas e dificuldades na minha vida. Era maravilhoso crer em Deus. Mas quando meu marido descobriu, ele foi resoluto em se opor a isso. Por quê? O meu tio foi preso pela polícia do Partido Comunista por causa de sua crença. Meu marido sabia que o Partido Comunista proíbe a crença em Deus. E temia que eu também fosse presa e implicasse toda a família. Por isso se opôs à minha fé. Na época, eu era professora substituta. E ele temia que a escola descobrisse e me despedisse. Por isso, ele me obstruiu muito. Deve ter sido difícil praticar fé em casa nessa época. Sim. É muito doloroso lembrar disso. Ele não me deixava ler as palavras de Deus, nem ouvir hinos, muito menos estar nas reuniões ou cumprir meu dever. Uma vez, ele me pegou lendo as palavras de Deus e ficou furioso. Ele disse: "Nosso governo proíbe você de crer e você ainda acredita. Se o governo pegar você, não só perderá o emprego, como será presa. Não posso pagar a fiança, portanto é melhor parar agora." Depois, como continuei acreditando, ele me ameaçou. "Comigo vivo, nem pense em praticar a sua fé." Quando ouvi isso, minha determinação enfraqueceu. Eu pensei: meu marido não permitirá que eu pratique a fé e eu insisto em acreditar. O que ele fará comigo? Aí, lembrei-me das palavras de Deus. Você precisa possuir minha coragem dentro de si e precisa ter princípios quando se tratar de enfrentar parentes que não creem. Por minha causa, porém, você também não precisa se render a quaisquer forças das trevas. Confie em minha sabedoria para trilhar o caminho perfeito. Não permita que quaisquer conspirações de Satanás se consolidem. Coloque todos os esforços em apresentar seu coração diante de mim e eu o consolarei e lhe trarei paz e felicidade. Amém. As palavras de Deus me motivaram muito. Pensei em como meu marido foi iludido pelo Partido Comunista a me ameaçar, a me forçar a largar minha fé. Por fora, parecia que era o meu marido me impedindo de seguir a Deus. Mas era Satanás trabalhando por meio dele para me forçar a trair a Deus e perder sua salvação. Eu não podia cair na trama nem ceder a Satanás. Eu acreditava que Deus me levaria a superar essa coerção, se eu confiasse e agisse segundo suas palavras. Graças a Deus. Então, escondi meus livros das palavras de Deus e só lia, ia às reuniões ou evangelizava quando ele estava fora de casa. Foi só em julho de 2008 que o meu marido descobriu que eu ainda estava praticando minha fé e ficou furioso. Ele revirou tudo procurando os livros da palavra de Deus e o meu player no qual eu ouvia os hinos. Ele deixou o aparelho em pedaços. Para impedir a minha fé, ele pediu licença do emprego para vigiar minhas atividades durante o dia. Sem participar das reuniões, senti-me atormentada. Por isso, numa oportunidade, eu saí para ver meus irmãos. Mas, para minha surpresa, ele nos denunciou à polícia. Felizmente, não acharam os livros nem qualquer outra evidência. Por isso, não nos prenderam.
Mais tarde, quando ele descobriu que a casa ao lado era um local de reunião, ele tirou fotos dos irmãos se reunindo e ameaçou denunciar. Como resultado, os irmãos não iam mais lá. Sempre que me pegava conversando com meus irmãos, ele me repreendia ou espancava. Ele me espancou muitas e muitas vezes. E eu tive um zumbido num dos ouvidos que ficou por meses. Ele a atacou duramente. Teria sido difícil passar por isso sem confiar em Deus. Isso. Nessa época, eu costumava cantarolar esse hino. Serei leal a Deus e cumprirei minha missão para glorificá-lo. Decidi seguir firme no testemunho de Deus e não ceder a Satanás. Prefiro morrer para manter minha dignidade como povo de Deus. Com os conselhos de Deus em mente, decido humilhar Satanás. As dificuldades são ordenadas por Deus. Eu o obedecerei até a morte. Nunca mais farei Deus chorar, nem lhe trarei preocupações. Pensei em como era só com o amor dele, que eu, um ser criado, tinha a sorte de segui-lo e ser salva por Deus. Eu preferia morrer a ceder a Satanás e jamais trairia a Deus. Quanto mais meu marido pressionar, mais eu seguirei a Deus, serei firme e humilharei Satanás. Mais tarde, a igreja, temendo que ele continuasse me batendo se eu cumprisse o meu dever, e de que ele denunciaria os outros irmãos, mandou que eu não participasse das reuniões e só lesse as palavras de Deus em casa. Você deve ter sofrido muito quando de repente perdeu a vida de igreja, não? Sim. Nos 3 anos seguintes, eu só lia as palavras de Deus em segredo, quando meu marido saía. E, eventualmente, me encontrava com a irmã vizinha para comungar e espalhar o evangelho. Eu estava presa como um pássaro na gaiola. Lembrei-me dos encontros com meus irmãos, comungando a verdade, cantando hinos em louvor. Que tempos felizes foram aqueles! Pensei em como a obra de Deus de salvar a humanidade nos últimos dias era uma oportunidade passageira e única, portanto imperdível. Eu ansiava por uma vida de igreja normal, por espalhar o evangelho e dar testemunho de Deus com os outros. Mas isso era uma esperança vã. Eu estava deprimida. Muitas vezes eu me escondia para chorar. Eu queria gritar. Crer em Deus é trilhar a senda certa. Eu tomei a decisão certa. Por que não está dando certo? Lembrei-me das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: durante milhares de anos, esta tem sido a terra da imundície. É insuportavelmente suja. A miséria abunda. Fantasmas correm desenfreados por toda a parte, enganando e iludindo, fazendo acusações infundadas, sendo impiedosos e viciosos, pisoteando essa cidade fantasma e a deixando coberta de cadáveres. O fedor da decadência cobre a terra e permeia o ar, e é fortemente vigiada. Quem é capaz de enxergar o mundo além dos céus? O diabo entrelaça firmemente todo o corpo do homem, venda seus olhos e sela seus lábios com firmeza. O rei dos demônios tem causado alvoroço por vários milhares de anos, até o dia de hoje, quando ainda mantém forte vigilância sobre a cidade fantasma, como se fosse um palácio de demônios impenetrável. Enquanto isso, essa matilha de cães de guarda observa com olhos ferozes, com um profundo medo de que Deus os pegue desprevenidos e os extermine, deixando-os sem um lugar de paz e felicidade. Como as pessoas de uma cidade fantasma tal como essa puderam um dia ter visto Deus? Alguma vez já desfrutaram do carinho e da amabilidade de Deus? Que apreciação têm elas das questões do mundo humano? Quem entre elas
é capaz de compreender a vontade ávida de Deus. Portanto, não é de surpreender que Deus encarnado continue completamente escondido. Em uma sociedade obscura como esta, onde os demônios são impiedosos e desumanos, como o rei dos demônios, que mata pessoas sem piscar um olho, poderia tolerar a existência de um Deus que é amável, bondoso e também santo? Como poderia aplaudir e comemorar a chegada de Deus? Lacaios, retribuem bondade com ódio. Há muito começaram a tratar Deus como inimigo. Abusam de Deus. São selvagens ao extremo. Não têm a menor consideração por Deus. Saqueiam e pilham. Perderam toda a consciência. Contrariam toda a consciência e tentam os inocentes à insensatez. Ancestrais dos antigos? Líderes adorados? Todos eles se opõem a Deus. Sua interferência deixou tudo o que está debaixo do céu em estado de escuridão e caos. Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado. Por meio das palavras de Deus, vi a resistência a Deus dos demônios do Partido Comunista. Pensei em como, desde que tinham tomado o poder, eles propagavam o ateísmo, dizendo: todas as coisas evoluíram naturalmente. O homem evoluiu do macaco. Nunca houve um salvador e assim por diante. Usavam essas teorias absurdas para enganar as pessoas, querendo levá-las a negar e trair a Deus, resistindo a Deus com eles até serem destruídas por Deus e virarem recompensas fúnebres. Nos últimos dias, agora que Deus encarnou na carne para nos salvar, o Partido Comunista tem caçado Cristo e detido e perseguido cristãos para reprimir a obra de Deus nos últimos dias e fixar um domínio ateu na China. O Partido Comunista é uma legião demoníaca inimiga de Deus. É um avatar assassino de Satanás. Sim. Meu marido estava me pressionando e impedindo a minha fé, porque ele foi convencido pela filosofia ateia do Partido Comunista. Ele não acreditava em Deus e temia sofrer se eu fosse presa pelo Partido Comunista. Por isso, ele se opunha à minha fé. Todo o mal que eu estava passando era feito do diabo rei do Partido Comunista. Eu odiava essa cabala demoníaca. Desde que comecei a crer em Deus, meu marido tinha seguido o Partido Comunista, sem deixar que eu lesse as palavras de Deus ou cumprisse meu dever. Me bateu muitas vezes e até me denunciou com os meus irmãos à polícia. Vendo que a natureza dele era de odiar a verdade e desdenhar a Deus, e que me oprimiria se eu tentasse praticar a fé em casa, pensei muitas vezes em me divorciar dele e sair para praticar a fé e cumprir o meu dever. Mas sempre que ia sair, preocupava-me com meu filho. Ele era só um adolescente. Seria duro perder a mãe. Em casa, eu podia ler a Bíblia para ele, comungar as palavras de Deus e trazê-lo para diante de Deus. Se partisse, quem o guiaria na fé? Sempre que pensava nisso, eu me sentia muito fraca, sem coragem de me divorciar e apenas suportava a minha vida em cativeiro. Quando eu sofria muito, eu orava para Deus e lia as suas palavras em segredo. Só então me confortava um pouco. Crentes e incrédulos não trilham a mesma senda. Como então você acabou se separando da sua família depois disso? Em outubro de 2011, eu saí escondida para participar de umas reuniões. Meu marido disse aos irmãos que se me acolhessem, ele não seria tão legal da próxima vez. E me ameaçou. Para crer, terá que sair dessa casa. Enquanto ficar, não deixarei que acredite em Deus. Fiquei decepcionada quando ele disse isso. Ele me expulsaria só por crer em Deus, sem nem considerar os nossos anos juntos. Lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus. Por que o marido ama a esposa?
Porque a esposa ama o marido. Porque os filhos são obedientes aos pais. Porque os pais amam tanto seus filhos. Que tipo de intenções as pessoas abrigam? Sua intenção não é satisfazer seus próprios planos e desejos egoístas? As palavras de Deus eram realistas. Não existe amor verdadeiro entre as pessoas. O amor entre marido e esposa baseia-se num benefício mútuo. Antes de eu crer em Deus, meu marido nunca me tratou desse jeito. Mas quando ele temeu ser implicado se eu fosse presa por crer em Deus, ele não deu importância alguma aos nossos anos juntos. Me espancou e até ameaçou me expulsar de casa. Ele não estava sendo cruel só para proteger os interesses dele? Quando eu percebi isso, eu pensei, já que ele está me afastando, posso ir e ficar livre para crer em Deus e cumprir meu dever. Mais tarde, quando meu filho estava numa aula particular com a tia, parti para uma igreja a uns 50 quilômetros de distância. E finalmente pude ter vida de igreja e cumprir meu dever. Ah, graças a Deus. Finalmente você estava livre para praticar a fé. Sim. Mas na época, eu ainda me preocupava com meu filho. Sempre, no meu tempo livre ou nos feriados, quando via as crianças voltando para os pais depois das aulas, eu pensava em como meu filho devia estar triste por não me ter em casa. E eu queria vê-lo. Mas eu temia que o meu marido me espancasse, me oprimisse e me repreendesse. Eu só podia chorar em segredo. Então, um dia, em setembro de 2012, deparei com meu cunhado na rua e ele me obrigou a voltar para casa. Quando voltei, meu marido convocou a família toda. Ele chamou os 2 irmãos, meu padrasto e meu cunhado, para me dissuadir. Meu cunhado ameaçou. Se você não fosse minha cunhada, eu faria uma ligação e a entregaria ao governo. Meu padrasto jogou lenha no fogo, encorajou meu marido a me reprimir. Quando vi tudo isso, temi que, com tanta gente contra minha crença em Deus, meu marido me oprimisse ainda mais no futuro. Assim, falei que só estava voltando para viver minha vida. Só então, meus parentes se acalmaram. No terceiro dia de volta em casa, eu vi que a líder da minha igreja estava na vizinha. E então fui até lá saber das reuniões da igreja. Para minha surpresa, meu marido me seguiu e gritou, mandando que eu voltasse para casa. Eu não queria pôr minhas irmãs em encrenca, então corri de volta. Quando a líder de igreja saiu da casa da minha irmã, meu marido a ameaçou com uma pá, dizendo: "Se voltar aqui, eu não serei tão legal." Depois, com uma faca da cozinha, invadiu a casa da minha irmã querendo esfaqueá-la. E o marido dela e eu o seguramos. Depois disso, parei de me reunir com meus irmãos, pois temia expô-los ao perigo. Então, de novo, você não pôde participar das reuniões nem cumprir o seu dever. Nessa época, experimentei muita angústia. E muitas vezes me escondi e chorei. Uma vez, escapei de casa para conversar com uma irmã depois que o meu marido saiu. Mas na volta, meu marido me viu na estrada enquanto voltava para casa. Ele gritou comigo e disse: "Sabe que eu posso atropelar você?" Meu coração congelou. Ele queria me atropelar com um carro só porque eu acreditava em Deus. Enxerguei claramente que meu marido era um demônio que odiava a Deus e que ele nunca deixaria de me oprimir. Eu não poderia praticar minha fé naquela casa. Então, minha única opção era partir. Mas quando pensei em partir, fiquei muito triste. Eu tinha acabado de me reunir com meu filho e minha partida seria muito difícil para ele. Quem o guiaria a crer em Deus e trilhar a senda certa? Pensando nisso, eu não suportava me separar dele. Eu só podia vir para diante de Deus em oração. Deus, meu marido me oprime e obstrui. Quero praticar a minha fé, mas não consigo deixar meu filho. Deus,
não consigo me decidir. E oro que tu me esclareças e guies. Depois, deparei-me com um hino das palavras de Deus. As pessoas serão capazes de colocar de lado a sua carne durante esse breve período de tempo? Que coisas poderão cindir o amor entre o homem e Deus? Quem é capaz de romper o amor entre o homem e Deus? Os pais, os maridos, as irmãs, as esposas ou o refinamento doloroso? As sensações de consciência poderão apagar a imagem de Deus de dentro do homem? O endividamento e as ações das pessoas umas para com as outras são provocadas por elas mesmas? Elas podem ser remediadas pelo homem? Quem é capaz de se proteger? As pessoas são capazes de suprir a si mesmas? Quem são as pessoas fortes na vida? Quem é capaz de me abandonar e viver por sua conta? Por que Deus pede repetidamente que todas as pessoas realizem a obra de autorreflexão? Por que Deus diz: quem arranjou a dificuldade por suas próprias mãos? Amém. Amém. As palavras de Deus tiveram um impacto sobre mim e eu me senti muito culpada. Deus encarnou na carne para salvar a humanidade e expressa a verdade e realiza sua obra entre os homens pacientemente, suportando humilhação profunda e oferecendo seu amor à humanidade, o objeto de sua salvação. Pensando em todo o sofrimento que Deus suportou, percebi como o amor de Deus é prático. Deus espera que nos levantemos e obedeçamos à sua vontade, deixando tudo para espalhar o Evangelho e dar testemunho dele. Esse é o amor de Deus por nós. Mas eu era egoísta. Só pensava que ninguém cuidaria do meu filho se eu partisse, mas não obedecia à vontade de Deus. Eu me desprezei por ser fraca, inútil e sem consciência, e incapaz de deixar tudo para seguir a Deus. Incapaz de renunciar ao meu filho, eu era obrigada a ficar em casa, ser espancada pelo meu marido e controlada, sem chance de ler as palavras de Deus e nem de cumprir meu dever como um ser criado. Eu não tinha a determinação de buscar a verdade e amar a Deus. Abraão esteve disposto a desistir de seu único filho como sacrifício a Deus. Por que eu não conseguia me separar temporariamente do meu filho para cumprir meu dever como um ser criado e receber a salvação de Deus? Eu não podia mais pôr meu dever de lado por não conseguir me separar do meu filho. A obra de salvação de Deus estava terminando e as grandes calamidades viriam. Em casa não podia ler, ir às reuniões ou cumprir meu dever. Assim eu não alcançaria a verdade e não prepararia boas ações. Eu poderia perecer em qualquer desastre vindouro. Como eu guiaria meu filho para a senda certa? O destino do meu filho não estava nas mãos de Deus? Eu não controlava o quanto ele estava fadado a sofrer ou se ele trilharia a senda certa. Quando vi isso, minha ansiedade diminuiu um pouco. Você ganhou um entendimento de si mesma e sentiu certa libertação por meio das palavras de Deus. Depois disso, li e aprendi um pouco mais da verdade e parei de me preocupar com o meu filho. Eu li esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: além do nascimento e da criação, a responsabilidade dos pais na vida de um filho é simplesmente proporcionar-lhe um ambiente formal para crescer, pois nada, exceto a predestinação do Criador, tem relação com o destino da pessoa. Ninguém pode controlar que tipo de futuro uma pessoa terá. Ele é predeterminado com grande antecedência e nem mesmo os pais podem mudar o destino da pessoa. No que diz respeito ao destino, todos são independentes e todos têm destino próprio. Logo, nenhum pai pode protelar o destino da pessoa na vida, nem exercer a menor influência sequer no papel que ela desempenha na vida. Pode-se dizer que a família em que uma pessoa é destinada a nascer e o ambiente em que ela cresce nada mais são do que as pré-condições para o cumprimento da sua missão na vida.
De modo algum, eles determinam o destino da pessoa na vida, nem o tipo de destino em meio ao qual ela cumpre a sua missão. E, portanto, os pais não podem ajudar a pessoa a realizar sua missão na vida. Nem os parentes podem ajudá-la a assumir seu papel na vida. Como uma pessoa realiza sua missão e em que tipo de ambiente vital ela exerce seu papel são inteiramente determinados pelo destino da pessoa na vida. Ou seja, nenhuma outra condição objetiva pode influenciar a missão de uma pessoa, que é predestinada pelo Criador. Todas as pessoas amadurecem em seus ambientes específicos de crescimento. Depois, gradativamente, passo a passo, tomam as próprias estradas na vida e consumam os destinos planejados para elas pelo Criador. Natural e involuntariamente, elas entram no vasto mar da humanidade e assumem seus postos na vida, onde começam a desempenhar suas responsabilidades como seres criados em prol da predestinação do Criador, em prol da sua soberania. Lendo as palavras de Deus, eu percebi que o destino de uma criança não está ligado aos pais dela, mas é determinado pela soberania de Deus. O destino do meu filho estava nas mãos de Deus. Eu não controlava quanto meu filho sofreria ou se ele iria na senda certa. Tudo isso estava sujeito aos ditados dos arranjos de Deus. Certo. Eu me lembrei de José. Ele foi vendido como escravo no Egito e privado da orientação dos pais. Mas Deus Jeová permaneceu com ele. Ainda que a esposa do capitão da guarda do faraó o seduzisse, ele não foi enganado. Além disso, José sofreu muitas adversidades, mas elas fortaleceram sua determinação e o ensinaram a confiar em Deus. Refleti sobre os irmãos que não saíram do lar para cumprir seu dever. Eles encorajavam seus filhos na trilha da fé e da senda certa. E alguns desses filhos praticavam a fé e seguiam a Deus na senda certa. Mas outros seguiam tendências mundanas malignas e ficavam decadentes. O que permite a uma criança trilhar a senda certa não são os pais. Mas se, na natureza dela, está amar a verdade e se for predestinada por Deus. Se meu filho tivesse humanidade e Deus o fosse salvar, então, mesmo que eu não permanecesse com ele, ele cresceria saudável e viria a crer em Deus. Tudo isso estava nas mãos de Deus. Eu não precisava me preocupar. Certo. Em meus anos como crente, eu tinha desfrutado tanto da regra e das palavras de Deus, mas não cumpria meu dever por causa da minha ligação com o meu filho. Eu era egoísta. Eu tinha que retribuir o amor de Deus dando testemunho dele e trazendo mais pessoas para a casa de Deus. Em fevereiro de 2013, deixei minha família e fui de trem para uma igreja numa cidade distante. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando o trem passou pela escola do meu filho, olhei para o prédio em que meu filho estava e pensei, quem sabe quando eu o verei de novo? Não consegui segurar as lágrimas. Isso me fez odiar o governo autoritário de Satanás ainda mais. Ele tinha me arrancado da minha família e me impedido de cumprir meu dever livremente. Ansiei pelo tempo vindouro de alegria e liberdade em que Cristo reinaria, e isso me impulsionou a buscar a verdade e buscar a luz. Cantei um hino das palavras de Deus na minha mente. Você é um ser criado. Você deveria, é claro, adorar Deus e buscar uma vida com significado. Já que você é um ser humano, você deveria se despender por Deus e aguentar todo o sofrimento. Você deveria aceitar o pequeno sofrimento a que é submetido hoje com alegria e certeza e viver uma vida significativa como Jó e Pedro. Vocês são pessoas que buscam o caminho correto, aquelas que buscam melhoria. Vocês são as pessoas que se levantam na nação do grande dragão vermelho. Aqueles a quem Deus chama de justos. Não é essa a vida mais significativa? Amém.
Pensando nas palavras de Deus, eu percebi que Deus predestinou que eu cumpriria meu dever nesse ambiente adverso. Essa era a senda pela qual Deus estava me guiando. Como ser criado, eu estava pronta para me submeter aos arranjos de Deus, buscar a verdade e trabalhar para satisfazer a Deus e humilhar Satanás. Quando vi isso, me senti em paz e à vontade. Agradeci a Deus por me guiar livrando-me do cativeiro do meu marido, por permitir que eu cumprisse meu dever e trilhasse a senda certa. Graças a Deus. Você finalmente fugiu da jaula do seu lar por meio da orientação das palavras de Deus. Graças a Deus. Depois disso, fiquei cumprindo meu dever numa igreja longe de casa. Tenho experimentado as palavras e a obra de Deus, vim a entender algumas verdades e sinto que ganhei muita coisa. Graças a Deus. Graças a Deus.